vocês estão, segundo ano? Tudo certo? Vamos começar um assunto novo com a apostila de vocês de ciências. É um assunto bem legal, que é sobre os seres vivos e o ambiente. E para começar, antes da gente começar com a apostila, a prof vai fazer uma chamada, que eu quero saber quem aí do outro lado está acompanhando as aulas. Então, quando você ouvir o seu nome, você fala presente, ok? Então, vamos lá. Alejandro, Ana Luísa, Beatriz, Benício, Bruno Modolon, Bruno Braga, Cecília, Gabriela, Giovana, Henrique, Eric, Isadora, Júlia Tomé, Júlia Heinz, Lara, Laura, Lorenzo, Luiz Francisco, Luísa, Manuela, Maria Júlia Schitz, Maria Júlia Michels, Miguel, Pedro, Rafaela, Sofia Portela, Sofia Santos, Theo, Valentina e Yasmin. Então vamos lá? E aí, tudo certo? Falaram presente? Estão aí acompanhando certinho? Então vamos lá. Os seres vivos e o ambiente, página 89. É um assunto bem legal, que a gente vai falar sobre o sol, sobre as sombras, sobre o dia, sobre a noite, certo? E para que a gente comece, então, eu quero que vocês percebam, tem dois quadros de dois artistas aqui, certo? Eu quero que vocês percebam o seguinte, em um deles está de noite e no outro está de dia, certo? Então, um é o quadro do Francisco e o outro é do Jorge. Qual é a diferença dos dois quadros? Um é dia e o outro é noite, ou seja, um está escuro e o outro está claro, certo? Agora, presta atenção na nossa primeira pergunta. Qual que é a influência da luz e do calor do sol, ou seja, da luz que o sol nos dá e do calor que ele nos dá sobre a Terra? O que o sol traz de benefício para a Terra? Então, vamos pensar um pouquinho juntos? Se não existisse o sol, a nossa Terra, o nosso planeta Terra, ele seria escuro. Se não existisse o sol, o planeta Terra ele seria gelado. Por exemplo, a gente pode estar num dia frio de inverno, se o sol tiver, se tiver sol e a gente for para o sol, a gente consegue se esquentar, certo? Então, o sol ele traz calor para a gente. Então, a partir dessa breve explicação que a prof deu, qual é a influência do sol na nossa Terra? Tá? O que ele faz na nossa Terra? Então, pensem um pouquinho. Agora, antes da gente ir para o conteúdo do sol, certo? Vamos retomar um conteúdo importante que a gente até fez uma experiência em sala com criança. Lembra? Que é o movimento de translação, que é o Sol parado e os planetas giram em torno dele, e o movimento de rotação, que é a Terra girando em torno de si mesma, igual um peão, certo? O movimento de translação, ele demora 1 ano, ou seja, 365 dias e 6 horas. E o movimento de rotação é o que faz o dia e a noite, que é o que ela gira igual um peão, certo? Então, vamos lá. Depois que a gente retomou um pouquinho desse conteúdo, vamos falar sobre a estrela Sol e o planeta Terra. O Sol é a estrela mais quente da Terra. Ela é muito quente, brilha e muito grande em relação aos planetas que giram ao seu redor, por caminhos que chamamos de órbita. Então, o Sol ele é o maior de tudo, de todos os planetas, e é ele quem dá a luz, certo? Ele é a estrela mais próxima da Terra também e é muito quente. Então, assim, além da iluminação, o Sol é o astro que irradia calor, ele dá calor, energia no espaço e assim ele vai aquecendo todos os planetas, fazendo com que tenha vida. Se não tivesse o Sol, não existiria vida, porque estaria escuro, frio, certo? Então, nas imagens a seguir, a gente pode ler sobre características que tornam esse astro essencial à nossa vida. Vamos ver por que o Sol é
tão importante na nossa vida? Ele é muito importante. Então, a luz e o calor do sol, elas proporcionam, certo? A liberação do oxigênio das plantas, das algas. Então, a gente precisa do oxigênio. O oxigênio é um gás que ele é essencial para a nossa respiração. Sem ele, os seres vivos não existem. O Sol, ele também ilumina e aquece o planeta Terra. Sem ele, tudo seria escuro e gelado. Lembra que eu falei? Então, seria tudo muito frio. E através da luz do Sol, a nossa pele produz uma coisa chamada vitamina D, que é a vitamina do Sol. É uma vitamina que ela vai diretamente, principalmente nos nossos ossos, e é uma substância fundamental para a nossa saúde. Então, se a nossa vitamina D, por exemplo, está baixa, se a gente cai, acontece alguma coisa desse tipo, a gente tem mais propensão, ou seja, tem mais chance de, tipo, quebrar algum osso. Então, é muito importante essa vitamina D do sol. Então, é importante tomar sol com todos os cuidados, utilizando filtro solar, não ser do horário ali das 11 horas da manhã até as 4 da tarde. Mas é importante que a gente pegue sol, certo? Até mesmo nessa quarentena. Vai na sua sacada, às vezes a garagem é um espaço aberto, né? Não tem teto, vai na garagem. Enfim, o sol ele é muito importante para que a gente mantenha a nossa imunidade boa também. O sol ele dá vida, certo? Então vamos lá. A turma da Lupinha aproveitou o dia lindo de sol para se divertir com as sombras produzidas por esse movimento. Então, o que acontece? Se tem luz, tem sombra. É só a luz do sol que dá a sombra? Não, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E assim se formou a sombra. As sombras, elas são fenômenos criados a partir de um bloqueio parcial da luz. Ou seja, se eu, por exemplo, tenho essa garrafa aqui, tá vindo uma luz, certo? Ó. Já formou uma sombra, porque eu fiz um bloqueio. Então, ela forma uma sombra do outro lado, ok? As fontes de luz, elas podem ser naturais, certo? Pode ser o sol, ou produzidas, né, artificialmente pelas lâmpadas, tá? Quando o sol está no nascente, as sombras são longas, ou seja, elas são compridas. Então, por isso que nem sempre a nossa sombra é igual. Às vezes a nossa sombra é pequenininha, às vezes a nossa sombra está na frente, às vezes ela está atrás. E a gente já vai explicar por que ela fica dessa maneira. Quando ela fica no meio-dia, as sombras são menores, tá? A gente pode ver ela bem, se a gente olha para o nosso pé, ela fica bem em volta do nosso pé. Quase não forma sombra no meio-dia, porque é o horário que o sol está no ponto mais alto, certo? Então, a gente não consegue formar tanta sombra assim. Então, quando o sol está, né, sobre a Terra, está na vertical, não ocorre muita sombra. Ou seja, quando ele está bem no meio, a gente não consegue ter tanta sombra. Já no final da tarde, quando o sol se põe, as sombras ficam novamente longas e se projetam para o nascente. Então, por isso que é possível a gente calcular mais ou menos a passagem do tempo durante o dia, pela sombra. Certo? Então, o que acontece? Quando o sol nasce, as sombras são longas e elas se projetam, né, diferentemente. Então, vamos ver aqui nessa imagem. Depois eu vou voltar naquele outro conteúdo. Então, olha só. De manhã, normalmente, ela se projeta na nossa frente. Ao meio-dia é no meio e à tarde é para trás, certo? Então, ali, observa os pontos do sol. Então, no ponto que o sol nasce, ele vai passando, aí ele chega bem no meio e depois ele desce de novo, certo? O nascer e o pôr do sol. Quando o sol nasce, né, nos dias bem cedinhos, a gente chama de nascente. Quando de tardinha ele se põe, a gente chama ele de poente, tá? Então, ele nasce, nascente, ele se põe, é o poente, certo? E agora vamos terminar de ler ali então. E à noite as sombras também podem ser produzidas como resultado do reflexo do sol, na lua ou também, né, nas formas artificiais que a prof falou, como a nossa lâmpada da nossa casa. Então as sombras elas se formam a partir de uma luz. Pode ser natural ou pode ser artificial, certo?
Então, a gente já viu esse também, que o Sol, ele nasce é nascente. Quando ele se põe, é poente. Certo? Aqui a gente viu que as sombras, elas podem ser mais curtas, mais compridas ou quase não aparecer. Isso depende do quê? Da posição de quem? Do Sol. Muito bem. Então, olha ali as duas imagens. Tá vendo que o Sol, ele nasceu num lugar e olha a trajetória que ele fez. Então, ele chegou no ponto mais alto ao meio-dia e depois ele foi descendo. Então, percebe? A nossa sombra, ela vai mudando no dia conforme vai passando as horas e o Sol pode ser de tardezinha ao meio-dia, de manhãzinha, de tardezinha ou ao meio-dia, certo? Então, depende muito do horário que a gente tá para a gente saber qual é o tipo da sombra. Ok? Até aqui? Agora vamos ter um diálogo com o texto. Como que é a importância do Sol para a nossa vida no planeta Terra? Por que o Sol é tão importante? Sem ele a gente conseguiria viver? Sem ele seria claro ou seria escuro? Sem ele a gente ia ter vida no planeta Terra? Pensem um pouquinho, eu acho que não, né? Então você vai representar as suas ideias por meio de desenho. Você vai desenhar sem o Sol. Qual é a importância do Sol para a nossa vida? O Sol, ele dá o quê? Dá claridade, dá vida, ajuda a trazer o oxigênio, certo? Dá o calor, certo? Agora, diálogo com o texto. O que é preciso para se formarem as sombras? É preciso o quê? Para a gente formar a sombra, é preciso de um bloqueio. Muito bem. É preciso ter alguma coisa bloqueando a passagem da luz, certo? Então, pensa, o que é preciso para a gente formar todas as sombras? Para a gente formar uma sombra, eu preciso que a luz não passe. Na 2, vocês vão observar as sombras das crianças da tela abaixo e desenhar a posição do Sol na pintura. Então, olha, todas as sombras ali, elas estão na mesma posição. E qual é a posição do Sol? A posição do Sol, ela está certa? Então, vamos ver? Vamos pensar? Será que o Sol teria que estar bem no meio? Não. Se ele estivesse bem no meio, o que ia acontecer? A sombra seria pequena. Então, vamos pensar onde o Sol teria que estar? Será que ele ia estar o quê? No poente? Se poendo? Pensem um pouquinho. Agora, na 3, observar as sombras das imagens, né, abaixo, circular aquela que demonstra que a posição do Sol está no meio-dia. Lembra que ao meio-dia a sombra fica bem pequena, bem curta, quase não aparece. Então, vai fazer um círculo no animal correspondente. Na 4, por que as sombras mudam de lugar? Quem é que muda? É a sombra que muda de lugar ou é o Sol? Muito bem. Então, pensem um pouquinho para responder com as palavras de vocês, certo? Então, quem é que muda de lugar? É a sombra ou é o Sol? O Sol, né? No decorrer do dia, das horas. Então, ele nasce, aí ele fica no ponto mais alto, que é o meio-dia, e ele vai fazendo o poente. Essas são as nossas atividades de hoje. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes, eu acredito em vocês. Façam as atividades num ambiente sem barulho, isso vai ajudar muito. De novo, a prof vai falar, volta o vídeo quantas vezes for necessário, ok? Estou morrendo de saudade. Cuidem bem dessa apostila, coloquem a data do dia que vocês fizeram a atividade na apostila. É importante para depois a gente ter registrado, tá bom? Um beijo, até mais, tchau!